Boa noite, amigos. Meu nome é Maíse e agradeço demais, desde já, o convite que me foi feito para estar hoje com vocês. Agradeço pela honra, pela alegria, pelo carinho com que fui recebida e, principalmente, com a constatação de que as dificuldades são iguais em toda parte, vendo a nossa irmã presidente falar. Por onde passamos, há a necessidade do trabalho, da benção que a força do nosso trabalho, do nosso interesse, pode proporcionar. E o não desistir é o principal para nossas vidas. Eu tenho na frente da minha cama alguns quadros que me ensinam a começar o dia. Um deles é o pai do Nemo, do filme Procurando Nemo, nadando, e o título embaixo: Continue a nadar. E é o título do nosso bate-papo dessa noite: Continuar a nadar. Há muitos anos atrás, antes dos estúdios Disney contarem a história da aflição desse pai procurando seu filho Nemo, que havia caído numa rede de pescador, Emmanuel, de forma extraordinária, convoca André Luiz a trabalhar através de Chico Xavier. André Luiz, que tinha sido na Terra o grande sanitarista Carlos Chagas, mas que no mundo espiritual não passava de um simples serviçal, porque nunca havia, embora o brilhantismo da sua inteligência, treinado, como ele mesmo diz em Nosso Lar, a sua alma para a continuidade da vida depois da morte. E os livros que escreveu através de Chico são imortais. Um deles, confesso a vocês, é o meu favorito, é Libertação. E ele começa contando a história do peixinho vermelho, que é a história de todos nós. Porque o peixinho vermelho morava tranquilo, gordo, tiro gordo só para mim. Mas lá estava o peixinho vermelho, naquele lugar maravilhoso, que era um jardim de uma família rica. Ali estava com os outros peixes, todos gordos também, porque o dono da casa mandava colocar comida, bastava comer, eles não faziam nada, não se moviam e lá viviam naquele chafariz luxuoso. Mas um dia o peixinho vermelho viu um buraquinho, uma fissura, e ele ficou imaginando o que haveria fora daquele chafariz. Ele pensou, eu vou procurar passar por esse buraco para ver se fora do chafariz existe algo. Mas ele tinha um problema, ele não conseguia passar pelo buraco. Estava gordinho demais. Ele fez uma dieta, e quem já fez uma dieta sabe. Tem dia que você está na dieta e as pessoas gostam de perguntar se você está seguindo a dieta. E aquilo já dá um mau humor, só da pessoa perguntar. E você diz que está seguindo a dieta, mas está com vontade de matar alguém. Meu Deus, eu não devo ser normal, porque eu estou com vontade de assassinar uma pessoa. Mas pode ter certeza que isso é a normalidade de uma dieta. A verdade é que o peixinho vermelho lutou, fez uma dieta, emagreceu, e todos os outros peixes dizendo: você é maluco, quem que você vai procurar fora daqui? Fora daqui não tem nada. Mas ele sabia que tinha e resolveu passar pela fissura.
e nadando foi dar num rio. Meu Deus, o que é isso? Como esse rio é enorme, muito maior que o chafariz. Mas será que esse rio vai dar em alguma coisa? E ele continuou nadando e o rio deu no mar. E ele ficou maravilhado. Meu Deus, o mar é maior do que o rio, muito maior que o chafariz. E resolve o quê? Não era um peixinho egoísta. Meu Deus, eu tenho que voltar para contar às pessoas, aos meus amigos peixes, que tudo isso existe fora do chafariz. E com muito esforço, ele sai do mar, volta para o rio, do rio chega ao chafariz e empolgado conta. Meu Deus, vocês não têm ideia do que existe fora daqui. E os peixes, você voltou louco completo. Não existe nada além desse chafariz. Para que nós vamos nos mexer? Para que nós vamos fazer alguma dieta para sair daqui? Nós temos tudo o que precisamos. Mas o peixinho vermelho pensava: meu Deus, e se acontecer alguma coisa? E se alguém não nos der mais comida? Como vai ser? Que nada, isso nunca vai acontecer. Mas então uma grande seca veio, a família se afastou dali, o chafariz secou e os peixes que ficaram morreram. O peixinho vermelho, percebendo que não conseguia convencer ninguém, resolve passar pela fissura e dar no mar. Não conseguira convencer os companheiros, mas ele sabia que o mundo era muito maior e precisava viver nesse mundo maior. No final, Emmanuel diz: André Luiz é o peixinho vermelho. Ele volta do mundo espiritual para dizer: há muito mais coisa do que imaginamos e precisamos ter coragem de continuar a nadar. E como vivemos tempos muito difíceis na Terra, sabemos que continuar a nadar está muito difícil. Parece que todos os dias alguma coisa ruim acontece e a pessoa que projeta aquela coisa ruim não lhe acontece nada. Parece que a justiça dos homens tem enorme dificuldade de fazer-se presente e, na verdade, na maioria dos casos, não consegue existir. Mas sabemos que a justiça divina está dentro de nós. Por isso, Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? E eles responderam: na consciência. Para que, sem religião alguma, sem fé nenhuma, nós soubéssemos que na consciência está tudo que já fizemos ou faremos. Tudo fica registrado e um dia, como um filme, no mundo espiritual, vai aparecer tudo que fizemos. Quem já deu aula de evangelização ou foi evangelizado, lembra-se do lobo mau reencarnado. História de Roque Jacinto para as crianças. E o lobo mau, naturalmente, chegou no mundo espiritual e disse: eu nunca fiz nada de errado. Eu não comia vovozinha. Eu não queria pegar a Chapeuzinho. Eu sou inocente. Mas à medida que ele mentia, da sua cabeça saiu um filme com a realidade. E chegou uma hora que ele não podia mentir, porque ali estava na frente dele o que ele tinha feito. Então ele pede para voltar à Terra, mas como cachorro do caçador que o havia matado. Lembram-se, o caçador o mata, abre a barriga dele e tira a vovozinha viva. As crianças achavam isso o máximo na aula de evangelização.
Aí ele volta numa outra encarnação como cachorro do caçador. E um dia, devendo a vida dele àquele caçador, os dois estão na floresta, aparece uma cobra, a cobra avança para o caçador e ele, como cachorro do caçador, para defender o dono, se lança sobre a cobra, que o pica e ali ele morre, resgatando seu débito de lobo mau. É uma história deliciosa e as crianças pequenas têm a maior naturalidade em entender aquilo. O pai do Nemo não ia desistir nunca de encontrá-lo. Por isso, ele continua a nadar até salvar o filho, que a essa altura estava em enorme perigo. A verdade é que, quando os livros de André Luiz foram lançados, até a Federação Espírita Brasileira ficou indignada, achando que tudo aquilo era imaginação vinda de Chico Xavier. Olha, se aquilo era imaginação, Chico Xavier foi o homem mais extraordinário que já existiu. Porque cada livro psicografado por André Luiz é um mundo de realizações, de notícias do mundo espiritual para todos nós. E, infelizmente, há muitas casas espíritas no Brasil que estão recusando as obras psicografadas pelo Chico, o que é um verdadeiro absurdo, porque ali estão as grandes lições de espiritualidade, junto com outras obras, é claro. Mas eu me recordo que uma vez perguntaram ao Chico: Chico, se tudo se queimasse na doutrina espírita, o que sobraria para começarmos de novo? E com muita tranquilidade e simplicidade, o Chico respondeu: se tudo se queimasse, mas sobrassem as obras básicas de Kardec e Memórias de um Suicida, nós começaríamos de novo. Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária. O livro é um tratado de espiritualidade. E quem não leu, leia, porque nunca, embora a sociedade desconheça e finja ignorar, tanta gente tirou a própria vida como nos dias atuais. No mundo inteiro. Em Brasília, onde eu moro há 60 anos, desde criança, o índice de suicídio é altíssimo, mas as pessoas fazem questão de ignorar. Uma querida amiga, recentemente, conseguiu organizar uma reportagem sobre suicídio na TV Globo, onde ela trabalha há 17 anos. O chefe dela veio dizer: que pena, foi um índice de audiência baixíssimo. As pessoas trocaram de canal para não assistir à reportagem. Entretanto, não há uma semana que se passe que alguém não me conte que uma pessoa tirou a própria vida. Geralmente adolescentes de 14, 15, 16 anos. E a sociedade continua ignorando isso. Nós continuamos tentando nadar, mas talvez estejamos nadando para o lado errado. Nós precisamos ter coragem de admitir as necessidades da sociedade para enfrentar e mudar. Não nos esquecendo de que isto aqui é só um estágio temporário para a nossa alma eterna. O dia de amanhã vem perto. Nós não sabemos se será o nosso dia de retornar à verdadeira existência. Do dia e da hora, só o Pai sabe. Mas justamente por isso, temos que viver, como dizia Eurípides Bassanufo, cuidando do corpo como se ele fosse viver 200 anos, cuidando da alma como se fôssemos morrer agora. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Espíritas têm medo de falar da morte?
Eu tenho pavor de morrer. Como se não tivesse morrido nenhuma vez. Somos carecas de tanto morrer. Há restos de nós espalhados aí pelo mundo. E felizes daqueles que hoje se cremam. As pessoas dizem assim: nossa, você sabia que o espírito é contra a cremação? Porque tem que durar não sei quanto tempo, tem que ficar não sei quantas horas. Gente, se você teve uma vida digna, podem cremar você a hora que quiserem, porque você estará longe do seu corpo. Minha filha única, Mariana, sempre me pergunta: mãe, quando você morrer, as pessoas vão me cobrar. O que você fez da sua mãe? E eu sempre digo: diga que você me cremou, botou minhas cinzas no aspirador de pó e ligou o reverso. Não vai ter velório, não vai ter flor, não vai ter nada. Imagine quantas pessoas nunca gostaram de você e vão querer fazer prece no seu velório. Não, para quê? E eu ainda digo para os meninos de sábado lá em Brasília: ninguém me mande flor. Nada. Ah, a Maíse morreu. Morreu? Faz uma prece por ela e pronto. Eu digo a vocês com sinceridade, não só pelos meus problemas de saúde, eu estou sempre com a mala pronta, porque nós nunca sabemos quando seremos chamados, mas seremos. Ainda que a medicina hoje diga que nós vamos viver 100 anos, vamos viver 100 anos tomando muito remédio. Quem não tiver dinheiro para comprar remédio não vai viver 100 anos, não. A geração depois da minha filha ou do neto meu, talvez viva. Mas a minha, eu vou fazer agora 67 anos em dezembro, nós vamos embora bonitinho. E o pior, se você tiver um bom plano de saúde, vão deixar você viva o quanto eles quiserem. Nossa, mas fulano ainda está na UTI? Ainda. Fulano ainda está ligada na máquina? Ainda. Porque enquanto você render dinheiro, ninguém te deixa morrer. Felizes os nossos avós, bisavós, que morriam em casa. Ninguém ficava sabendo, porque era aquela morte, ainda que não tranquila, discreta. Hoje em dia você vai para a UTI, da UTI você passa para semi-UTI, é uma verdadeira caminhada. E aí começa o medo, meu Deus, e se for agora a minha hora de morrer? Estou perdida? Não estou perdido? Mas é importante estar sempre com a nossa consciência em dia. Os nossos amigos do coral comentavam comigo: nós não somos profissionais. Aquela humildade, né? O espírita é humilde. Então, ele lembrava para mim que eles não eram profissionais, mas já começam com smile. E eu me lembrei tanto de Charlie Chaplin, um homem que foi casado várias vezes, teve rolo com várias mulheres, mas um dia ele conheceu Ona, aquela que foi sua companheira a vida inteira. Ele era 40 anos mais velho do que ela. Ela, filha do famoso escritor Eugênio O'Neill. E ela disse ao pai: eu me apaixonei por ele, vou me casar com Charlie Chaplin. Ela tinha 19 anos. O pai, Eugênio O'Neill, homem experiente, que já tinha nadado muito, disse a ela: se você casar com ele e tiver filhos, nunca mais me procure. Eu não quero conhecer nenhum neto.
que seja filho de Charlie Chaplin. Ela levou a sério. Ela teve 8 filhos com ele. Ela nunca apresentou um neto ao pai. Quando Eugênio O'Neill viu que ia morrer, pediu a ela para conhecer os netos. Ele estava morrendo e queria conhecê-los. Ela disse: nunca. Obedeço a ordem que o senhor me deu um dia de nunca conhecer um neto seu. Ele morreu e ela nunca o visitou no hospital ou apresentou um dos netos para ele. A palavra tem força. A palavra nos ensina a ir para frente ou enterra a nossa vida onde nós estamos. Eu comecei a fazer palestra, eu tinha 16 anos, há 61 anos atrás. Meu Deus, há 51 anos atrás. E eu me lembro de que quando eu tinha 18 anos, 2 anos depois de começar a fazer palestra, através de Dona Irene Carvalho, mulher extraordinária, orientadora da Comunhão Espírita através da sua mediunidade e fundadora da Comunhão. Seu Eurípides de Bassanufo me chamou através dela e disse: minha filha, combata a vida inteira uma coisa, a vaidade. Porque a vaidade é chicote invisível que vai tirando a força da pessoa vaidosa até que ela não aguente mais. É chicote que vai lanhando as costas da pessoa sem que ela perceba. E é claro, eu comecei muito cedo, as pessoas diziam: nossa, você deve ser muito endividada. Para ter começado com 16 anos, você deve ser um poço de dívida. Hoje, as pessoas já me dizem: meu Deus, você ainda faz a mesma coisa? E eu confesso a vocês que eu invejo quem chega para mim e diz: Maíse, você ainda está aí? Ah, eu já superei o espiritismo, eu já fui budista, eu já fui não sei o quê. Eu digo: olha, te invejo, porque se eu fico mais de um mês de férias, uma vez por ano, os espíritos já dizem: está na hora de voltar a trabalhar. Então, feliz de quem tem essa tranquilidade de dizer: eu já fui espírita. Como é que você pode ter sido espírita e deixou de ser? Isso não existe. Se você deixou de ser espírita, você nunca foi espírita. Porque a doutrina espírita muda a nossa existência, queiramos ou não. Não viemos para nos esconder, já fizemos isso em outras religiões, em outras vidas. Agora é a hora de nos encarar, de dizer: foi para isso que eu vim à Terra, para melhorar como pessoa, para lutar. Quando o Chico tinha 7 anos, ele morava com a madrasta que o detestava. E ela fazia questão de não dar comida para ele, que era para ele passar fome mesmo. Um dia, chorando, ele foi para o quintal e lembrou que a mãe que ele perdeu quando tinha 4 anos tinha dito a ele: eu nunca vou te deixar sozinho, eu vou sempre te apoiar. Mas ali estava ele, sozinho, morto de fome, até que ele viu um cachorro no quintal, um cachorro horroroso, e o cachorro tinha um jatobá na boca. O cachorro colocou o jatobá no colo do Chico, o jatobá era duro, o Chico não conseguia abrir, o cachorro pegou o jatobá, mastigou o jatobá
em pedaços e deu para o Chico comer. Durante 4 meses, todo dia, o cachorro aparecia no quintal com o jatobá na boca. E só muito mais tarde, o Chico ficou sabendo da propriedade de vitaminas que um jatobá tinha. E as pessoas ainda perguntavam: você nunca perguntou se o cachorro era encarnado ou desencarnado? Nunca. O importante é que o cachorro trazia o jatobá, eu comia e a fome passava. Meus amigos, como às vezes nos preocupamos com tolices quando a vida nos pede coragem para tudo superar e ainda ajudar os outros a superarem as suas vidas também, tornando-as muito melhor. Se nós não viemos para isso, não há objetivo nesse estágio que nós fazemos na Terra. Houve uma atriz de Hollywood chamada Bette Davis. Não era uma mulher bonita, era uma mulher sagaz, inteligente. Ela nunca deixou que um marido decidisse por ela qualquer coisa. Ela foi a primeira mulher que apareceu fumando num filme, foi um escândalo. Entre tantos filmes que ela fez, há um de 1942 chamado A Malvada. É uma obra maravilhosa. Marilyn Monroe aparece com 18 anos no filme, fazendo sua estreia. Mas Bette era daquelas que sabia nadar, porque ela não deixava ninguém interferir na sua carreira, no que ela pretendia, nos papéis que ela queria. Ela não era bonita, mas era muito talentosa. Ela tem uma frase que eu adoro e que diz: eu sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. Porque quando você é bom em alguma coisa, você tem inimigos. Não se iluda. Pode ser fazendo um bolo de chocolate. Vai ter gente que vai invejar o bolo que você faz. Eu sou boa no que faço. Tenho até inimigos para provar. Ela teve 3 derrames e não morria. Ela morreu há mais de 30 anos, mas foi uma mulher pioneira, porque sabia o próprio valor, sabia que não podia depender de homens para continuar nadando. Com todo respeito aos homens presentes, um dia houve um homem que mentiu para uma mulher dizendo: seja fraca, que eu sou forte por nós dois. E esta mulher acreditou. E criou uma mentalidade difícil de ser rompida hoje, quando a mulher sofre todo tipo de violência. Em Brasília, não se passa um mês sem que uma mulher seja assassinada pelo companheiro, pelo namorado, não importa. E na frente dos filhos. E ele é preso e às vezes espera a polícia chegar para contar que foi ele o assassino daquela mulher que um dia acreditou nele. Por isso, há homens extraordinários no mundo e há homens terríveis, porque infelizmente muitas mulheres se apaixonam. E há mulheres maravilhosas que amam sem serem amadas. Uma outra grande atriz, Glória Samson. Quem não assistiu Crepúsculo dos Deuses não viveu.
O título original, Sunset Boulevard, a história de uma atriz decadente do cinema mudo que ninguém mais queria assistir, mas na sua loucura ela achava que fazia uma falta tremenda para o cinema. E há uma cena do filme em que ela diz: não é que os filmes ficaram grandes para mim, eu é que sou tão grande que a tela do cinema ficou pequena para abranger o meu talento. O filme é maravilhoso. A estreia de William Holden no cinema. Mas a história pessoal de Gloria Swanson era mais interessante. Ela foi amante, porque naquela época se chamava amante. Hoje tem um monte de outros nomes. Mas naquela época, a mulher que namorava um homem casado era amante. Ela foi amante de John Kennedy, o pai do futuro presidente John Kennedy. Ele dava joias para ela, maravilhosas, caríssimas. Com a esposa, ele muito católico, aquele monte de filho, e ele fazendo aquele gênero, sou um marido feliz. Mas um dia, quando ele pretendia lançar o filho, John, à presidência dos Estados Unidos, ele viu que estava falido. Ele não tinha um centavo. Adivinha? Gloria Swanson não tinha direito a nada. Era muito apaixonada por ele. Vendeu todas as joias que ele lhe havia dado. Deu dinheiro na mão dele. E foi com esse dinheiro que o futuro presidente John Kennedy começou a sua estrada para ser presidente. Com o dinheiro da amante do pai, que havia vendido todas as joias que havia ganhado dele. Esta mulher era apaixonada por esse homem, sem dúvida nenhuma. Eu, maisinha, mas não vendi um anel. Ela vendeu tudo e deu de presente para ele. E a família inteira, ó, calada, porque tinha sido o dinheiro da amante do pai que tornou os primeiros passos do filho John Kennedy possíveis. E ele então torna-se senador e depois presidente da República. Mas como ele trazia de outra vida uma grande dívida, ele havia sido o assassino de Abraham Lincoln e tinha um resgate a fazer. Por isso, como presidente John Kennedy, ele sofre um atentado e morre 98 anos depois de haver tirado a vida de Abraham Lincoln. Como John Kennedy, ele resgata esse débito através do próprio assassinato. Meus amigos, nós somos o passado em forma de presente. Nós podemos mudar o nosso destino, sim, amando e servindo, mas amando e servindo muito, porque só pela metade não dá. Para mudar o nosso destino, nós precisamos não só continuar a nadar, mas fazer todo o bem que for possível. Chico Xavier, uma vez, estava numa fase entre tantas que teve de enorme sofrimento físico. E Emmanuel, naquele dia, apareceu e o Chico disse: meu Deus, não seria possível Jesus me ajudar? Não seria possível Jesus me curar? Eu trabalho para Ele. E como trabalhava? Emmanuel diz: abra o Evangelho. Abra o Evangelho e eu vou inspirar a palavra que você precisa. O Chico abriu, lê em voz alta. E o Chico leu:
Vinde a mim todos vós que estáis aflito, e eu vos aliviarei. Leia de novo, o Chico leu. Você vê? Eu vos aliviarei. Não disse, eu vos curarei. E você é sempre aliviado, mas curado, não. Ah, meus amigos, é porque eu não sou Chico Xavier. Porque na hora que um mentor me dissesse isso, eu dizia, vai com Deus. Não quero mais saber dessa história de psicografar, não. Nem cura para as minhas dificuldades eu tenho e nunca teve. E nunca teve. Mas permaneceu fiel até o fim. Ele teve, por tempos, um companheiro de trabalho, Valdo Vieira. Mas o nadar para Valdo era outra coisa. E um dia Valdo desiste. Desiste, aquela vida era muito complicada. Era de muita renúncia, de muito sacrifício. Ele era um médico e lá vai ele por outros caminhos. Mas a verdade é que ali estava a diferença entre os dois. Não havia outros caminhos para Chico Xavier. Havia só o dever cumprido. E foi essa uma das grandes mensagens que ele nos deixou. Uma vez estavam os dois na máquina de escrever. André Luiz psicografava através do Valdo e Emmanuel através do Chico. Entra um besouro pela janela. O besouro pousou na máquina de escrever do Valdo Vieira. O Valdo, pum, deu um peteleco, o besouro caiu no chão. O besouro volta a voar, fica de novo na máquina do Valdo, pum, e o besouro quase morre. Espertamente, o besouro da terceira vez pousa na máquina do Chico. O Chico pega o besouro com todo carinho e diz: ah, meu amigo, nós dois somos iguais. A vida nos dá petelecos, mas nós não desistimos. Chegou até a janela e soltou o besouro feliz para fora. Essa foi a diferença entre os dois. E Valdo Vieira teve uma vida tão dolorosa que no final da sua existência ele fazia palestras que ninguém queria ouvir. Ele falava mal do Chico. E eu me lembro de uma vez de Valdo Franco dizer, nem 1000 anos para frente vai conseguir ajudar Valdo Vieira. Porque André Luiz pretendia psicografar a parte científica da doutrina através dele, Valdo Vieira. Ele era um médico. Chico era simplicidade em pessoa, não tinha nem o terceiro primário completo. Mas Valdo não aguentou. Por isso, antes do Chico morrer, eu sempre dizia, a morte que o Chico vai ter, todo mundo quer. A vida que ele teve, ninguém. Ninguém. Uma vida de sacrifício, de luta, de renúncia permanente, de ofensas recebidas, de bofetadas. E pelos espíritas, não era pelos de outra religião, não. Quem humilhava o Chico, quem cobrava do Chico o impossível, eram os espíritas. Então, nós espíritas não somos a elite, nós somos aqueles que viemos nos esconder dentro da doutrina do nosso passado. Por isso, meus amigos, eu fico tão feliz quando nos vemos pessoalmente e posso dizer, não vamos desistir nunca do bem que temos a realizar. Podemos desanimar,
Podemos passar um tempo tristes, mas nos reergueremos e vamos continuar a nadar. Porque só quem continuar a nadar vai sobreviver psiquicamente, espiritualmente, nesses tempos tão difíceis. Muita gente me diz, Maíse, você reparou? O terceiro milênio já começou. Não começou, não. Nós ainda temos que nadar muito para mudar dentro de nós, porque é dentro de nós que o terceiro milênio vai começar. Não adianta procurar do lado de fora. É o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa fraternidade. Nós não conseguimos ser fraternos dentro da casa espírita que nós frequentamos. Dentro da nossa casa, então, nem se fala. Parece que a nossa família é estranha ao nosso coração. Quando é ali que começam as realizações. Eu tenho certeza, meus amigos, que quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos muito melhores do que estamos hoje, porque teremos nadado mais, com mais esperança, com mais força de vontade, até fazendo dieta, para passar pelos buraquinhos e saber que o mar, em algum lugar, nos aguarda. Meu Deus, quem não mora no Rio de Janeiro, ao olhar o mar, sente aquela energia. O Rio de Janeiro, na verdade, se sustenta desse mar que está aí. Essa troca de energia maravilhosa que o carioca tem. Hoje alguém me perguntou no hotel, a senhora é carioca, né? Falei, sou, do Meier, da Rua Dias da Cruz, longe do mar. Mas quem é do Meier não bobeia. Então, é a nossa garantia. A gente pode correr o mundo e o Meier não sai da gente. Meus amigos, lembrando dessa figura maravilhosa que é Chico Xavier, de André Luiz, que através dele que escreveu essa obra linda que é Libertação. Se você não leu, leia as obras de André Luiz. E quando você chegar em Libertação e você escutar e você ler a história do peixinho vermelho, você vai lembrar dessa noite maravilhosa que nós vivemos. Há muitos anos atrás, o Chico teve uma crise de respiração e foi para o degrau da cozinha e começou a respirar mal, e viu que estava morrendo. Meu Deus, eu estou morrendo. Ele tinha 32 anos. Meu Deus, eu estou morrendo. E Emmanuel apareceu. E ele imediatamente disse, eu estou morrendo. Se eu morrer agora, o senhor me recebe? E Emmanuel, com a maior tranquilidade, disse, não posso não, que eu tenho uma reunião. Ele só tinha 32 anos, perdeu a chance de ouro de mandar este Emmanuel para longe. Emmanuel desapareceu, tinha a tal da reunião. Aí é que ele ficou pior mesmo, vocês sabem como é que é. Você tem uma dificuldade, você procura o Vic Vaporub e você não acha. Você já começa a ficar pior. Essa que é a verdade. Ele começou a respirar pior, pior. Ele estava sentado no degrau assim da cozinha. Aparece a irmã Sheila. Oh, irmã Sheila, o que você está fazendo aí, Chico? Eu estou morrendo. Se eu morrer agora, a senhora me recebe? Oh, meu filho, não posso não, que eu tenho uma reunião com o Emmanuel. Era a segunda que eu riscava. Desapareceu, irmã Sheila, foi para a tal da reunião. Aí é que o Chico, quase desmaiado, caído, aparece quem? Doutor Bezerra de Menezes. Essa alma que ama todos nós.
Meu filho, o que você está fazendo? Eu estou morrendo. O senhor não precisa dizer que o senhor não vai me receber. Porque Emmanuel já disse que não vai me receber, a Sheila já disse que não vai me receber. Oh, meu filho, aquele jeito cearense do doutor Bezerra. Será que eu posso fazer alguma coisa por você? E o Chico já estava em lágrimas. Doutor Bezerra colocou a mão na altura do coração do Chico e ele viveu mais 60 anos. Morreu aos 92, 60 anos depois daquele dia em que Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão no peito dele e lhe deu toda a força para continuar a nadar. Mas ele soube nadar. Ele soube ser sempre o guardião que sabia onde nadar, onde chegar, nos ensinando a simplesmente amar. Por isso, meus amigos, não importa o que nos aconteça, amemos até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá, e continuaremos em frente até que um dia, no país da união sem adeus, sem lágrima, sem morte, nós todos nos reencontraremos e com que alegria vamos poder lembrar de noites como essa, em que os amigos espirituais presentes nos incentivavam a dizer: continuemos a nadar. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe e tenho certeza que da próxima vez que estivermos juntos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Obrigada por todo o carinho, por todo o cuidado que vocês têm comigo. Essa é a segunda das 14 palestras que eu vim fazer. Só retorno a Brasília no dia 26 de outubro. Inclusive, faço uma palestra e vou para o aeroporto. Mas eu prometo que ano que vem, retornando, sei que vou encontrar vocês continuando a nadar. Deus os abençoe por tudo que me proporcionaram nessa noite. E voltando à palavra, querida Ana, que Deus, não importa quem imaginemos que é Deus, que Jesus seja o amigo incondicional das nossas almas, principalmente nas horas mais difíceis, e que Ele nos abençoe.